Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém, meus irmãos? Com base nessa palavra, aqui nós podemos ver a respeito de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta escolhido por Deus para levar a mensagem aos ninivitas, para levar a mensagem de juízo ao povo de Nínive. E diz a palavra do Senhor que Jonas foi um profeta do reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II. E diz a palavra do Senhor que Deus ordenou que Jonas fosse até a cidade de Nínive clamar contra ela. Mas Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor. Diz o texto que Jonas comprou uma passagem. De vez ele comprar uma passagem para Nínive, ele comprou uma passagem para Tarsis. E diz a palavra do Senhor que ele levantou, comprou a sua passagem e entrou para dentro do navio que ia para Tarsis, e ali ele desceu para o mais profundo do navio, desceu para o porão do navio. E diz o texto que ao chegar no porão ele deitou e dormiu. E na mesma hora em que ele entrou para dentro do navio, diz a palavra do Senhor que na mesma hora o Senhor enviou um grande vento, uma grande tempestade, o qual veio assombrando todos ali que se encontravam ali no navio. Diz o texto que a tempestade, o vento estava tão forte que o navio estava para quebrar-se. Ou seja, o navio estava já para descer as águas. Mas diz a palavra do Senhor que os marinheiros começaram a jogar suas fazendas, ou seja, suas malas, seus pertences para fora, porque para não pesar tanto o navio, porque o navio estava enchendo de água. Diz a palavra do Senhor que eles temeram muito, e ali eles começaram a invocar os seus deuses. Ali eles começaram a invocar os seus deuses, mas não teve muito êxito, não foi ouvido. Por que não foi ouvido? Porque esses deuses o qual eles serviam não existia. São deuses lendários, são deuses pagãos, são deuses que iludem, são deuses estranhos que iludem a mente do homem. Portanto, eles não foram ouvidos. E diz a palavra do Senhor que Jonas, enquanto eles estavam lá em cima gritando por causa da tempestade, Jonas estava lá no porão dormindo um profundo sono. Muitas das vezes, o profeta que ele não se incomodou, ele não quis saber. Ele simplesmente foi para o porão e ali ele começou a dormir um profundo sono e não se importou com nada, achando ele que podia fugir da presença do Senhor. Salmo 139 diz que: para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se descer na mais profunda das águas, tu ali também estás. E diz a palavra do Senhor que na mesma hora um dos marinheiros desceu até o porão e viu ali Jonas dormindo. E ele perguntou: o que fazes aqui, dormente? Porque levanta-te, invoca o teu Deus para que ele olhe para nós, invoca o teu Deus para que não pereçamos. E ali Jonas despertou diante daquela tempestade, e ali dizia cada um entre si: vamos lançar a sorte para ver em qual vai cair e por que nos sobreveio esse mal. Qual é o culpado deste mal ter vindo sobre nós? E diz a palavra do Senhor que ao lançar ali a sorte, adivinha com quem que a sorte caiu, meus amados? A sorte caiu com Jonas, não tinha como cair com outra pessoa, porque Jonas era o culpado. Ele era o culpado de Deus ter enviado aquela grande tempestade. E diz a palavra do Senhor que eles ali então viu que a sorte caiu sobre Jonas, eles começaram a interrogar Jonas. E ali eles perguntaram: declara-nos tu agora,
Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo que tu és? E ali Jonas, não sem escapatória, não teve como fugir. E ali ele foi obrigado a revelar-se a sua identidade. E ali ele começou a dizer: eu sou hebreu, tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram apavorados diante da revelação de Jonas. Eles não ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Porque Jonas falou que ele era hebreu e temia ao Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Diante dessa palavra, eles ficaram temerosos e eles ali entenderam que aquele homem era um hebreu e todos, independente se eles eram pagãos de outro, serviam outro Deus, todas as demais nações, ele sabia quem era o povo hebreu, ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia que aquele homem ali estava fugindo do seu Deus, e diante dessa revelação, mais atemorizados eles ficaram. E ali Jonas continuou falando, dizendo: então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que ele fugia do Senhor. E ali portanto, Jonas declarou tudo, quem ele era, qual Deus ele servia. E diz o texto que Jonas ali não teve outra escolha. Jonas falou o seguinte: me lança ao mar. Quando vocês lançarem eu ao mar, tudo voltará ao normal, a tempestade vai passar, o vento vai passar e tudo voltará ao normal. E ali aqueles homens não tiveram outra escolha. E eles disseram que vocês falaram entre si que nós não viemos perecer por causa deste homem. E ali aqueles homens lançaram Jonas no mar. E quando eles lançaram Jonas no mar, em prazo de minutos, meus queridos, aquele vento passou, o mar ficou tranquilo, tudo se acalmou. Então aí eles temeram mais ainda, ou seja, diante do que eles lançaram Jonas no mar, aquele povo até se converteu, aquele povo até se tornaram crentes. Diz a palavra do Senhor que quando eles viram que o mar passou, a tempestade passou e o mar ficou calmo, eles ali levantaram um holocausto em adoração ao Deus de Israel. Olha só, eles se converteram em fração de segundos. Mas aí diz o texto que quando Jonas foi lançado ao mar, Deus ordenou que viesse um grande peixe para tragar Jonas. E diz a palavra do Senhor que aquele grande peixe tragou Jonas. E o texto diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Diz a palavra do Senhor que Jonas sentiu como se estivesse dentro das profundezas do inferno. Imagine você estar dentro de um ventre de um bicho vivo, permanecendo vivo ali, tendo consciência que estava dentro de um ventre de um bicho, todo babado, sentindo a escuridão e ali sentindo todos os órgãos daquele bicho. Imagine a angústia, imagine o desespero. E olha só, meus queridos, Jonas permaneceu ali 3 dias e 3 noites vivo. E diz o texto que a aflição de Jonas era tão tamanha, no capítulo 2, que a aflição de Jonas era tão grande que ele começou a invocar o nome do Senhor, que ele levantou um clamor diante do Senhor, e ali ele se derramou diante do Senhor, ele se prostrou, ele se humilhou, ele pediu perdão, ele disse tão somente, olha só as palavras de Jonas. Capítulo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E ele começou, depois vocês leem o capítulo 2, Jonas capítulo 2, e vocês vão ver como que foi grande a oração de Jonas. E diz o texto que, pós Jonas fazer essa oração, diz a palavra do Senhor que Jonas, o Deus ordenou que o grande peixe, a baleia, vomitasse Jonas na praia. Aqui nós paramos para falar a respeito
Vamos lá. Por que Jonas ele desobedeceu a Deus, sendo ele um profeta, sendo ele escolhido? Eu quero te dizer que muitos agem como Jonas, não é porque nós temos uma chamada diante do Senhor que nós também agimos como Jonas. Muitas vezes nós fugimos, muitas vezes nós não queremos ir, muitas vezes nós fugimos do chamado de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós não queremos fazer o que Deus nos chamou? Se Deus nos chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Mas muitas vezes nós não queremos, nós fugimos dos convites. Eu falo por mim. Acho que por causa disso que eu me identifico nesse sentido. Quantas vezes eu fugi? Quantas vezes eu não quis louvar? Ah, Senhor, minha voz não é tão bonita quanto das outras cantoras. Senhor, eu sou tímida. Deus, eu não sei falar. E eu orava igual Jeremias. Senhor, eu não sei falar. Deus, eu sou tímida. Eu não dou conta. Eu não tenho inteligência. Eu não tenho sabedoria. Eu não entendo a Bíblia. Eu não sei nada. Não sabendo eu que quem nos capacita é o Senhor, que quem vai falar na nossa boca é o Senhor, que quem nos dá graça é o Senhor. É claro que nós temos que pagar um preço. Como assim? Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário. Sim, ele pagou um preço naquela cruz do Calvário por mim, por você. Mas eu quero te dizer que mesmo nós tendo uma chamada diante do Senhor para fazer a obra, nós temos que pagar um preço. Esse preço é de santidade, esse preço é de conversão, esse preço é de arrependimento, esse preço é de renúncia, é de andar com Deus e servir a Deus em santidade, é viver o chamado, é viver conforme a vontade do Senhor. E muitas vezes nós não queremos ser assim. Muitas vezes nós olhamos para a vida do ímpio e às vezes nós olhamos, nossa, ele faz isso, ela faz aquilo, e olha para a vida dela, olha para a vida dele, tem tudo, é abençoado financeiramente, é abençoado na vida sentimental, tem família, tem filhos, financeiro, vai tudo bem, e olha para nós que temos a chamada do Senhor, muitas vezes é só prova, não tem o que comer em casa, não tem um carro bom, não tem um emprego bom, não tem um salário bom, é prova, e nós olhamos diante disso e nós nos acovardamos e falamos, não vou fazer, eu não dou conta, eu não tenho chamada para isso. E eu não aguento a prova. Mas eu quero te dizer que nós, de fato, nós não aguentamos as lutas se o Senhor não estiver conosco. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida para nos fortalecer. Eu mesmo digo por mim, se eu for contar para vocês todas as lutas e os sofrimentos e as provas que eu já passei na minha vida e que eu ainda passo, esses 10 dias aqui de grande luta, e fora a minha trajetória de vida, da minha juventude, da minha infância, adolescência, mocidade, até o presente momento, luta. Mas eu quero te dizer que em meio às lutas o Senhor também nos dá vitória. Em meio às provas o Senhor também opera na nossa vida. Mesmo em meio às provações o Senhor é conosco. Ele que nos levanta, Ele que nos fortalece, Ele que nos capacita, Ele que nos unge, Ele que nos dá voz, Ele que nos dá entendimento. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Deus, eu não dou conta, Senhor, eu não sei falar, não sei pregar, eu sou tímida, eu não dou conta disso, eu não dou conta. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? E diante dessas falácias, nós perdemos a oportunidade de fazer a obra do Senhor e ganhar almas para o seu reino. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou, para ganhar almas para o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que o pecado de Nínive, por que Deus levantou Jonas e falou e ordenou que Jonas fosse até Nínive? O pecado de Nínive estava tão grande, estava tão terrível, que estava chegando às narinas do Senhor como um cheiro podre. Nínive estava cometendo o pecado da violência. Era uma cidade sanguinária, era uma cidade violenta. Nínive estava cometendo o pecado de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Nínive estava cometendo o pecado da imoralidade sexual. Casava-se e dava esse casamento, homem se deitando com homem, estava uma profanação abominável, estava matando criança, muitos homens estavam sendo pedófilos naquela época também. Então, assim, Nínive estava num pecado terrível. E diz o texto, e fora o pecado da idolatria, cometendo o pecado de idolatria. E diz a palavra do Senhor nos fala que Nínive era a capital da Síria. Então, era a nação inimiga de Israel. Então, foi por
esse foi um dos motivos que Jonas não quis ir a Nínive pregar, porque Nínive era, os ninivitas, os assírios eram inimigos de Israel. Então os inimigos número 1 de Israel. Então Jonas não queria, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que se ele pregasse, Deus ia ter misericórdia daquele povo e não ia matar aquele povo. E a vontade de Jonas era que todos descessem à sepultura, porque Nínive era uma capital inimiga dos israelitas. Mas o profeta aqui, ele estava olhando simplesmente para a nação de Israel. Ele queria, nesse ponto ele estava totalmente fora do contexto, fora da palavra. Nesse ponto aqui ele estava fora e não entendia o caráter de Deus, ele não entendia o Deus que ele servia, não conhecia o Deus que ele servia. Jonas queria apenas que Deus abençoasse o país de Israel, somente o Israel. Ele não queria que Deus abençoasse outras nações. Ele queria que somente o povo de Israel fosse abençoado, fosse liberto, fosse salvo. Olha a ignorância, olha a falta de sabedoria desse profeta. Ele não entendia que Deus, ele era o Deus de todas as nações. Ele não entendia que Deus, ele queria salvar todos. Ele queria que todos se voltassem para ele. Ele não só queria que a nação de Israel servisse a ele. Não era só a nação de Israel que era para servir ao Deus poderoso. Não, era todas as demais nações. E diz o texto que Jonas fugiu por causa disso. Então aqui nós vimos que essa nação, Nínive era a capital da Síria e era uma nação perversa, cruel, imoral, sanguinária, idólatra. Era uma nação terrível. E com isso, Jonas fugiu. No que ele fugiu, ele teve que fez não só o povo do navio passar pelaquela situação de dificuldade ali, com a tempestade, o vento, o mar ali revolto, mas ele fez com que Deus também se irasse com ele e ordenasse que o grande peixe engolisse Jonas. E aqui eu quero te dizer os 7 milagres, do capítulo 1 ao capítulo 2, os 7 milagres que Deus operou em prol de Jonas. 7 grandes milagres. Primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre foi que naquele momento o tempo estava tranquilo, não tinha nuvem nenhum, nada. Mas aí o primeiro milagre foi que Deus provocou uma grande tempestade. O Senhor provocou uma grande tempestade naquele mar. Segundo milagre, Deus fez com que a sorte caísse sobre Jonas. Em meio a todos aqueles que estavam ali no navio, a sorte caiu sobre Jonas. Claro que Deus ia fazer a sorte cair sobre Jonas, porque ele era o causador do problema, ele era o culpado daquela situação. Então Deus fez com que a sorte, em meio a várias pessoas ali, a sorte caiu sobre Jonas. Segundo milagre que Deus operou, pós Jonas ser lançado ao mar, Deus fez com que o mar se acalmasse, que a tempestade passasse e tudo voltasse ao normal. Quarto milagre que Deus operou, Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas, para engolir Jonas. E aquele grande peixe, o Senhor ordenou que o peixe aparecesse naquele segundo ali, enquanto Jonas estava descendo o mar, o peixe veio rápido e engoliu ele. Mas foi o Senhor que enviou o grande peixe. 5 milagres, o quinto milagre que Deus operou foi manter Jonas vivo por 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Imagine você dentro de um ventre de um bicho por 3 dias e 3 noites. Só um milagre mesmo para você se manter vivo. Porque ninguém iria sobreviver. Não tinha ar para você respirar. Você estava ali diante das babas daquele animal. Você estava ali com as fezes daquele animal. Você estava ali diante daquele ventre. Agora você imagina a situação. E o Senhor
para punir Jonas pelo que ele fez, o Senhor manteve ele ali por 3 dias para ele repensar, para ele refletir o quanto ele estava errado, o quanto que ele tinha que se converter, o quanto que ele tinha que descer novamente na olaria do Senhor e entender que o Senhor não ama apenas uma nação, o Senhor ama todas as demais nações. Deus não tem só um propósito de um povo para salvar, não. Deus quer salvar todos, quer seja esse povo idólatra, imoral, violento. Não, o Senhor quer salvar todos, independente de quem quer que seja, do pecado que essas pessoas estão cometendo, desde que essas pessoas se arrependam de coração e se volte totalmente para Cristo, sim, o Senhor perdoa. 6º milagre que Deus operou. Deus fez com que o peixe conduzisse Jonas até a praia. O Senhor ordenou que o peixe levasse Jonas até a praia. Cortasse, todo o mar ali e nadasse até a praia. E diz a palavra do Senhor que o 7º milagre que Deus operou, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas. Não só nadasse com ele até ali, mas vomitasse Jonas. Agora você imagina você saindo de um ventre de um bicho todo vomitado, babado, fedendo, bicho, fedendo todas as podridão ali do animal. E Deus fez com que o peixe vomitasse a Jonas. Quando Jonas ali foi vomitado, e enquanto também ele estava dentro do ventre do peixe, ele viu a sua miséria. Ele viu quanto ele era miserável, ele viu quanto que ele era falho. E ali Jonas, imagino que Jonas, ao ser vomitado, ele respirou o ar puro e na mesma hora ele se banhou ali naquele mar para tirar toda... Banhou do jeito dele, sem sabão, sem nada, porque não tinha isso. Só para tirar aquela baba ali do animal, mas o cheiro certamente permaneceu. Então foi uma situação deplorável, foi uma situação triste para Jonas. Mas ele teve que passar por isso para ele reconhecer que o Deus de Israel, ele não só ama uma nação, ele ama todas as demais nações. Ele quer salvar todos. E diz a palavra do Senhor no capítulo 3 que... Então veio a palavra do Senhor pela 2ª vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aleluia. Ou seja, Deus não mudou a pregação. A mensagem que era para Jonas ter pregado quando foi a primeira ordem, continuou na 2ª ordem, a mesma pregação que eu te disse. Não vou tirar um tio, é para pregar a mensagem que eu te disse. E diz a palavra do Senhor que Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. O texto fala que no rodapé da Bíblia fala que Nínive levava-se, era 4.000 km, dava a distância de 4.000 km. Agora você imagina, dava-se 3 dias de pé de caminho. 4.000 km, Jonas levou mais 3 dias para chegar até Nínive. E ele foi andando. Por quê? Ele estava no meio da praia, ele estava numa praia deserta, ele foi andando. E imagino que o Senhor foi direcionando para ele o caminho, não sei. Mas ele foi andando até a cidade de Nínive. Imagina esse homem chegando lá. Se ele já estava sujo, ele chegou mais sujo ainda. Suado. E Jonas, diz o texto que Jonas foi entrando de rua em rua, gritando. Eu não sei se ele tocou trombeta, ou ele só usou, ele com seu diapasão natural, ele batia as mãos e dizia: Nínive, Nínive, dentro de 40 dias, se não se converteres ao Senhor, essa cidade será destruída. Se não se converter ao Deus de Israel e abandonar o seu pecado e se arrepender dos seus pecados, dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E assim Jonas entrou de rua em rua e foi anunciando esta mesma palavra, porque não era para mudar a mensagem era de conselho,
conserto, a mensagem era de salvação. A mensagem era para ser pregada: se arrependa, se converta, porque senão dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E assim diz o texto que: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O povo creu de uma tal forma, olha só quanto Jonas ele foi sem noção, no sentido, se em poucos dias que ele estava ali pregando, o povo creu nessa mensagem. Olha só, e Deus sabia que o povo ia se voltar para ele. Jonas queria impedir, queria que esse povo todo perecesse, queria todo que esse povo morresse, né? Fosse destruído. E assim, essa palavra, essa mensagem chegou até mesmo ao rei de Nínive. Diz a palavra do Senhor que quando o rei de Nínive ouvia que um profeta israelita estava anunciando a salvação, estava anunciando que era preciso se arrepender, se converter, diz a palavra do Senhor, assim, que aquele homem também, ele creu nessa palavra, ele levantou um decreto, ele saiu da sua poltrona, tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco e mandou um decreto para que todos os ninivitas se dobrassem em joelhos, se vestissem de pano de saco e jejuassem. Olha só, olha a conversão. Uma conversão como essa foi tão tremenda, essa conversão, porque assim, eles creram de uma tal forma, e olha que estavam todos no pecado, todos estavam totalmente destruído espiritualmente, mas diante dessa palavra de Jonas, eles creram que todos, após o decreto do rei, todos tiveram que se vestir de pano de saco, até os animais se vestiram de pano de saco, até os animais tiveram que jejuar. Diz a palavra do Senhor que do maior ao menor todos teve que jejuar. Ninguém bebeu, ninguém comeu, todos tiveram que jejuar, até os bebês de cola. Agora você imagina, nem os bebês poderiam se alimentar. Então, diante disso, diz o texto que viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não fez. Então o Senhor viu e recebeu aquele jejum, aquela oração e arrependimento. Deus viu que de fato eles se arrependeram de verdade. Deus viu que realmente eles se converteram a Cristo, e ali eles se converteram. Eu quero te dizer que não importa o pecado que você cometeu ou esteja cometendo. Eu quero te dizer que o Senhor, ele te perdoa se você pedir perdão e abandonar o pecado. Eu quero dizer que Jesus, ele tem vida para te oferecer, vida eterna. Eu quero dizer que Jesus, ele te ama, independente do pecado que você está cometendo. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer salvar todos, independente do pecado que você cometeu no passado ou que ainda está cometendo. O Senhor te chama hoje para o arrependimento. O Senhor te diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus para ti. Te arrependa dos teus pecados, se converta a Cristo, muda, tenta deixar tudo para trás e se render aos pés de Cristo. Ele te ama, ele te perdoa, ele quer salvar a tua casa, ele quer salvar a tua família, ele quer te salvar, ele quer te dar uma vida nova. E eu quero te dizer, meu amado, que o Senhor, ele tem planos na vida de todos, ele tem obra para com todos, mas é preciso arrependimento, é preciso conversão. E diz o texto que pós Jonas pregar, Jonas saiu ali da cidade, subiu ali num determinado lugar e se assentou e ficou ali olhando para a cidade, esperando para ver o que iria acontecer. E Jonas não sabia que o Deus já tinha recebido o clamor, o jejum e a oração dos ninivitas e já tinha os perdoado. E diz o texto que Jonas muito se entristeceu. Olha só como o profeta, ele só olhava para si, ele era egoísta. Essa é a palavra. Ele era egoísta, ele só olhava para ele mesmo. Ele queria que Deus
perdoasse apenas, amasse e cuidasse e abençoasse apenas o povo de Israel. E diz o Senhor que ele disse o seguinte: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida. Olha só, tanto que ele era egoísta. Ele se entristeceu sabendo que Deus perdoou o povo, porque ele não queria pregar, mas ele foi obrigado, ele teve que ir. Mas ele se entristeceu de uma tal forma que ele orou para Deus tirar a vida dele. Agora você me responde algo. Se esse profeta ele precisava de se converter, ele precisava ser corrigido, e o que Deus fez com que ele ficasse 3 dias, ele fosse engolido pelo peixe, pelo jeito ele já tinha esquecido, para ele questionar Deus dessa forma, mandando Deus matar ele. Então, eu quero te dizer que nós que somos escolhidos do Senhor, nós temos que ter sede de almas, nós temos que amar as almas, nós temos que pregar a palavra do Senhor no tempo e fora do tempo, quer queira as pessoas ouçam ou não, e para quem quer que seja. Nós temos que pregar para todo mundo, independente se nós não gostamos da pessoa. Nós temos que engolir o nosso ego e nos libertar e anunciar Cristo para todos. Pregar no tempo e fora do tempo, porque Deus é fiel. E eu quero te dizer nessa tarde: busque ao Senhor de todo o teu coração, se converta a Cristo, renda a tua vida ao Senhor, porque Ele tem vitória, Ele tem salvação para a tua casa, Ele tem salvação para a tua vida. Ele quer te tirar dessa vida difícil, triste que você anda, dessa vida de derrota, dessa vida de aflição. O Senhor tem bênção para a tua vida, mas é preciso um conserto, é preciso uma mudança de vida, é preciso reconciliar com você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou é preciso se voltar para Deus, porque o Senhor tem pressa, o Senhor ama a todos, o Senhor tem vitória de salvação para todos. Eu quero te dizer que quando nós somos escolhidos do Senhor para levar o ID do Senhor, nós temos que ter em mente salvação como prioridade. O Senhor nos chamou para ganhar almas, o Senhor nos chamou para ganhar vidas, almas para Ele. Quer seja através do louvor, da palavra, da oração, o Senhor nos chamou. A não sei orar, não sei pregar, não sei orar. Quem nos capacita é o Senhor. Basta tão somente você entrar na posição, entrar na brecha, estar com a sua vida em Cristo, estar com a sua vida no altar, para que o Senhor possa te usar, vaso, para que o Senhor Deus possa te levantar como instrumento do Senhor. Eu quero te dizer nesta hora: se desperta, te levanta, põe na posição. Meus amados, vão curtindo aí, compartilha a live e vão aí tocando na florzinha. Eu tinha esquecido de ativá-la para vocês aí. Então quero te dizer, se disponha, te levanta, abandona o pecado. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Satanás já é o Deus desse século. Satanás já é o destruidor do homem. Satanás ele veio para matar e roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Harabaço decai. Eu quero te dizer que não olha para o seu estado, apenas se entregue a Cristo, porque quem fará a obra, quem irá te limpar, quem irá te purificar, quem irá te santificar é o próprio Espírito Santo de Deus. E quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas quem faz a obra, quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam o que Cristo quis falar contigo nesta tarde? Quantos aqui entenderam que Deus quis falar contigo? Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se quiser reconciliar nesta noite, estou aqui para orar por você. E você que ao ouvir essa palavra, quer se entregar a Cristo, a sua vida a Cristo, estou aqui também para orar por você. Amém, meus amados?
Mais tarde, se eu conseguir, se eu não chegar muito tarde da igreja, eu estarei novamente aqui. Mas se eu não conseguir, amanhã eu trago novamente outra palavra para vocês. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que curtiram a live, todos vocês que entraram. Mas, repetindo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer. E eu quero te dizer, se de tudo você não tem força, busca ajuda espiritual, porque o Senhor, Ele quer te salvar. Ele tem salvação como prioridade para todos. Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz de Deus. Mas antes de eu encerrar a live, eu quero aqui orar com todos vocês. Tem algum pedido de oração? Alguém que está precisando receber uma oração específica? Se tiver alguém, coloque eu quero. Mas se não tiver, estarei orando por todos, né? Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor Deus está no controle de tudo, nada acontece se não for da permissão do Senhor, ó Deus. Eu quero te render graças, porque o Senhor é fiel, grande é a tua fidelidade para conosco. Eu quero apresentar diante do Senhor, meu Pai, todos que entraram na live. Pai, eu não sei quantas pessoas que entrou, me mostra poucas pessoas, mas quem faz a obra é o Senhor que é o dono da obra, a palavra é tua, as vidas são tuas, ó Pai. Eu te peço nessa hora que o Senhor Deus vai de encontro a cada vida. Deus vai libertando, vai salvando, vai transformando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Em nome do Senhor Deus, eu repreendo toda obra maligna, eu repreendo toda bruxaria, toda feitiçaria, toda obra contrária, todos os dardos inflamados do maligno seja queimado e repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por esse jovem. Meu Deus, vai de encontro à vida de todos e vai dando vitória, vai salvando e vai libertando. E é assim que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês. Fica na paz de Deus.